Bom, a live de hoje é sobre chakra e os relacionamentos, né? Os chakras e os relacionamentos, né? Porque o que acontece? A gente vai aprofundar um pouco a partir de agora nessa live. A gente vai aprofundar na questão das magias que a gente faz todo santo dia, toda santa hora, e só não se pode ser chamado de magia. Bueno, gratidão é minha. E só não se pode chamar de magia porque não é consciente. Porque, na verdade, se a gente toma consciência do que a gente está fazendo, acaba se tornando magia. Porque magia é algo que é manipulado pelo cérebro, pela nossa vontade. A magia ela não é uma coisa muito distante da realidade do que a gente pensa, do que a gente acha. E é só um pequeno passo que a gente vai dar para dentro desse quesito, por quê? É chato, né? Ficar ensinando magia e as pessoas podem pegar o conhecimento e fazer besteira. Mas o espiritismo estuda chakras, o hinduísmo estuda chakras, os egípcios, os japoneses, os africanos, todo mundo estuda chakra. Chakras são os pontos de força das pessoas, todo mundo tem, né? E ficam em cima de diversos órgãos importantes. Ficam diretamente ligados a glândulas, principalmente aquela glândula aquizinha, tireoide, fica ligado a órgãos, fica ligado à musculatura, fica ligado principalmente também a sistema nervoso, né? Então a gente precisa entender um pouquinho o que a gente faz diariamente com essa informação, né? Nós temos o coronário, que é um chakra, que é literalmente uma antena. Nós temos o frontal, laríngico, eu estou colando, tá? O cardíaco, porque eu nunca consegui decorar. O cardíaco, o esplênico, o gástrico, o genésio, que é o genésico, e o básico, logo abaixo. Então, qual é a importância da gente estar falando sobre eles numerados, né? Porque a gente atua com o chakra do próximo a partir do momento que a gente olha para ele. Que a gente olha para outra pessoa, a gente está atuando no chakra do próximo. Boa noite, Silvio. Né? Porque se você for fazer um apanhado geral, todas as terapias trabalham com chakra. O reiki, as terapias de pedras, todas elas trabalham com chakra. Mas como é que a gente trabalha com o chakra da outra pessoa? A gente viu nas lives anteriores que a importância de se ter um cuidado com as outras pessoas é muito grande, né? Para não abrir karmas, para você evoluir espiritualmente de fato, né? Para a gente evoluir espiritualmente de fato, para a gente... Essa coisa é pequena. Manda um beijinho. E então, a gente precisa entender como é que a gente já machucou, como é que a gente machuca as pessoas sem perceber, né? Porque eu acho que já dá para falar aqui, depois de 7 lives, que é um consenso que o que você pensa acontece. Não é bem simples assim. Mas se o que você pensa, o que você mentaliza, cria forma pensamento, se o que você pensa, o que você mentaliza, você atrai de certa forma, né? Então a gente precisa entender o que as nossas intenções com outras pessoas podem afetar, né? Porque se, por exemplo, a minha produção está aqui do meu lado, se eu estou falando com ela, eu estou usando meu chakra laríngico, que ela me ensinou, inclusive, que o lema dele é eu me expresso. Eu estou usando meu chakra laríngico e dependendo do se eu falo uma informação de trabalho, o meu laríngico está falando com o frontal dela. O frontal é o chakra que raciocina, é o chakra que está na cabeça, é o chakra que mexe ali na questão do entendimento, da sabedoria. Então é justamente sobre isso que a gente vai falar, já estamos falando, inclusive, né? Então, quando eu estou usando meu chakra laríngico para estimular o chakra frontal dela, eu posso estar atuando de uma maneira perigosa, onde vai machucar a pessoa, daí as pessoas
se magoam, quando você usa o seu laríngeo para machucar o cardíaco, porque quando você fala alguma coisa emocional, você já começa a entrar na seara do coração, do cardíaco, que é um dos chakras mais sensíveis, como ela também me ensinou. Entende? Então a gente tem que sempre observar essas questões, porque hoje em dia a gente cai muito no erro. A gente não, né? Mas muitas pessoas... Boa noite, Jéssica. Mas muitas pessoas caem muito no erro, né? Principalmente ali na adolescência, um pouquinho do início da fase adulta, de usar todo o seu chakra frontal pensando em prol da conquista ali do chakra genésico, que é o chakra da virilha, né? Nas boates, no carnaval, naquela coisa toda. Então, quando você está mentalizando aquela coisa, você está produzindo uma questão de forma pensamento. Então, seu chakra frontal está trabalhando para o coronário e trabalhando para o genésico da pessoa. Então, isso cria certas deformidades no próprio perispírito, pelo menos no momento. Entende? Quando isso é constante e frequente, isso pode criar uma deformidade que vai ficar até depois da sua vida, vai durar ali um umbral, vai durar ali uma pá de tempo. Salve, Cristiano. E é dessa forma que ocorre, né? Porque tem muitos relatos. Não, eu fui para um umbral e vi lá os caras com a deformidade nos órgãos sexuais. O que você acha que é, né? O perispírito ele não é um corpo físico. Não é porque o cara se machucou fisicamente na vida, não. É porque o chakra dele estava trabalhando nesse sentido, nessa área, estava atuando, né? O chakra, o que são os chakras? Eles são os refletores da alma, né? Vamos botar aí que o coronário pode até ser equivalente ao ouvido da alma, né? Que quem está encarnado tem alma, quem está desencarnado tem espírito. Então, quando você, por exemplo, vai estar com um sentimento de amor, está com um sentimento de carinho e sem falar com a pessoa, você está atuando com o coronário, né? Você está querendo, você está fazendo um envio de energia pelo seu chakra coronário. Quando você está querendo muito dinheiro ou então emprestando dinheiro, você está trabalhando com o seu chakra esplênico. O esplênico não, o gástrico. Porque o gástrico é do consumo, o gástrico é das riquezas, né? Daquela parte materialista, coisa e tal, né? Então você está atuando com aquele chakra. Quando você está trabalhando ali numa relação, como é que o espírito falou, que ele chama a relação sexual, que você disse? Não lembro. Quando você está trocando a energia, né, na relação sexual, você está trabalhando com o genésico e o básico, todos os dois juntos, né? Ou um ou outro, os dois juntos, né? Aí varia. Mas você está trabalhando e está tendo essa troca de energia, né? É como se... Agora vamos pegar e vamos conversar um pouco mais a fundo ainda. Se o seu chakra frontal trabalha quando você pensa, e a gente sabe perfeitamente que muitos órgãos do nosso corpo a gente não controla, será que eles não estão pensando também? Será que a parte de você respirar e engolir, que é o mesmo canal de via, você consegue ter esse controle de mexer isso? Ninguém consegue, ninguém tem esse controle. Então, de alguma certa maneira, pela ligação dos chakras, a nossa alma controla esses outros movimentos, que são automatizados para a medicina. Mas, na verdade, nada é automatizado, né? Porque se fosse assim, o cara morria e continuava lá mexendo nas paradas, né? Então, nada é automatizado. É uma máquina, mas a máquina precisa de um piloto, né? Então, como é que a gente vai atuar? Por exemplo, você faz a caridade em forma de moeda, em forma de dinheiro. Você está usando o seu gástrico para o cardíaco, para o frontal, para quase todos os chakras da pessoa que está precisando de dinheiro, entende? Agora, se você dá aquela moeda esnobando a situação do cara, você está enviando uma energia ruim para aquela pessoa. Então você está atacando o chakra frontal, achando que está saindo de boa, achando que está saindo bem. Então, na verdade, o que você está fazendo é um grande karma ali. Você está fazendo... Eu ganhei a Angelina. Desistiu de... Então, o que você está fazendo ali é um grande malefício.
Porque você está pelo seu chakra cardíaco ali, numa vibração densa, espalhando, estimulando os chakras das outras pessoas de forma densa. Isso não é legal, né? A mesma coisa se você fala uma mentira, a mesma coisa se você fala uma... Ah, mas é só isso aquizinho. Não, não é só isso aízinho, não. Os seus chakras estão trabalhando de uma forma perigosa para o seu perispírito, para o seu futuro, para a sua passagem pelo umbral quando você desencarnar, né? É por isso que a gente tem que viver na luz, viver... Não é só a consciênciazinha pesada, não. A consciência é a tua alma falando, mano, para com essa parada aí, pô. Tua consciência é o coronário recebendo intuições de outros espíritos e falando, meu irmão, tá fazendo besteira, cara. Tá fazendo besteira. Então, a gente tem que se preocupar como é que a gente olha para outra pessoa, né? Parar para pensar, poxa, aquela pessoa ali que eu não gosto muito, porque as pessoas que a gente ama é fácil, né? Parar para pensar, pô, aquela pessoa ali que eu não gosto muito, será que eu estou atuando na positividade, na luz com ela? Ou será que eu tenho algum interesse escuso, algum interesse por trás, algum... né? Porque pensa, são poucos os chakras. Não são 16, não são 40. São os 7, tem gente que admite 8, 9. Tem os secundários, mas é que aí não aflige. Entende? Então, pô, são poucas coisas que a gente tem para se preocupar. Lembra? A espiritualidade é simples. A espiritualidade não é uma grande... Não. Só que ela é simples. Ah, por que tem que estudar tanto então? Para se entender, mano. Você entende medicina? Você tem um corpo. Você não entende medicina. Eu não entendo medicina. Eu não sou médico. Eu não estudei para isso. Para entender o que se passa dentro do meu corpo. Pô, é a mesma coisa na espiritualidade. Então, por que a gente tem que estudar? Porque a gente é criança. Você não vê na Rede Globo, no SBT, seja onde você quiser, programa sobre espiritualidade. Passa um filme lá do Chico Xavier, que é muito legal você conhecer a história dele, mas é curioso só, né? Não tem lá uma grande aula das sensações que a gente sente, né? Porque a partir do momento que eu sinto uma dorzinha no meio da minha cabeça latejando aqui assim, eu sei, pô, tem uma galera aqui perto de mim. Eu posso estar dormindo. Eu acordo e tem uma galera em volta de mim, um bagulho latejando aqui assim. Pô, de fato. Se eu sinto alguma parada no meu estômago, do nada, mano, eu sei que tem um desalinhamento no meu esplênico. E esse desalinhamento pode ter vindo da última pessoa que eu conversei. E geralmente é. Pô. Porque o que acontece? Vamos combinar? Vamos fazer um exercício. Adoro fazer esses exercícios. Vamos fechar um olho um pouquinho. Agora, fechou o olho, respira fundo e pensa no seguinte. Pensa na tua vida. Não dá um medinho? Não dá um certo nervoso? Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo outro. Dá um certo cagacinho, né? Ah, desculpa, não posso falar palavrão. Cagaço é palavrão? Não fala de novo, não. Dá um certo... dá um certo negocinho. Por que dá esse certo negocinho? Eu não vou me aprofundar nesse exercício, não, que é meio complicado. Dá esse nervoso, esse medo, porque lá no fundo a gente se sente sozinho, a gente tem insegurança, a gente sente com medo, a gente sente que a gente tem que se proteger. E por que tudo isso? Quem faz isso? É uma criança. Todos nós somos crianças. Esse planeta é uma criança. A diferença desse planeta de terceira dimensão para um planeta de segunda dimensão é que a gente tem consciência da gente mesmo, né? Que a segunda dimensão é animal. Não é muito distante, não. Olha pro teu cachorro do lado. Ele está na segunda dimensão, nós estamos na terceira. A diferença de um para o outro é que a gente tem consciência da gente. A gente sabe, ó, eu sou o Érico. Eu tenho carne e osso, tenho espiritualidade, tenho o meu livro aqui. Pô, essa é a diferença. Então, chazinhozinho bom aqui. A Pri entrou na briga, entrou, né? Aí, do coração. Aí, o que acontece? A gente tem que entender que... A gente tem não, né? Mas seria bom entender que
grande parte da nossa expressão ao mundo é no formato dessa criança. Foi aquela criança ali que confabulou tudo e a gente só repetiu, 80, 90 anos de idade, isso não é nada, isso é criança. Perto de Deus, porra, isso não é areia, se for areia. Então, sabe aquelas pessoas que você olha e fala maduro, sábio, coisa e tal? São as pessoas que sabem disso. Porque não dá lá muito para ultrapassar esse estado de criança. Não tem como. A gente está nessa vida aí para aprender como é que se chega lá. E quando a gente chegar lá, a gente vai para outro canto. Entende? Então, a gente tem que tomar cuidado como é que a gente afeta as outras crianças do mundo. Por que você acha que o pessoal faz maldade, cara? Não é? Quando é criança, a gente fala que é arte. Quando cresce, a gente manda ir preso. Não acho que tem muito sentido. Tem que ensinar. Tem que aprender. Tem que entender. Tem que abraçar a pessoa, entre aspas, e dar uma condição de vida para ela se sentir um pouco melhor. Né? Porque senão não resolve. Eric, você é comunista. Não sou comunista. Não defendo nada. Para mim, eu cheguei à conclusão. Não vou entrar muito nisso, não. Deixa eu falar. Tirei meu título de eleitor com 16 anos de idade. Eu estudava história. E no estudo de história eu vi que nenhum deles mudava em nada, nunca. Então, mas enfim, deixa pra lá. Vamos às perguntas aí, depois eu falo um pouquinho mais. Produção? Silvia. Quanto a enxaquecas, poderá acontecer de termos o chakra coronário desalinhado? Ou é questão de energia? Pode ser os dois, né? Porque o que acontece? A energia, vamos botar, a energia, ela é como se fosse o carteiro. E o chakra é como se fosse a tua caixa de correio. E quando você pega a carta, é como se fosse a sua alma. E no caso aí seria o frontal. O coronário é a antenazinha que fica... Inclusive o desenho dela é bem assim. Fica, parece... Sei lá. Tô pagando o mico aqui. Parece uma Lotus, exatamente. Mas só para pagar o mico aqui. Tem mais alguma coisa? Rosaura, cultivar nossa criança, pois assim vamos aprender sempre. Perfeitamente. Cultivar nossa criança, que a gente vai se permitir aprender, né? Que eu acho que é muito importante, né? Porque tem gente que passa pelas situações de aprendizado, porque claramente para a pessoa é um aprendizado. Às vezes é até outra pessoa que está obrigando ela a passar por isso, e aí a pessoa está ali, né? A pessoa quer permanecer ali no erro, o que não é legal. Né? Então, como é que a gente atuaria nessa questão? A gente pega a pessoazinha pelo braço aqui assim, mostra, pessoazinha, vê só, atuando desse jeito deu algum bom? Não deu, né, criança? Então vamos alinhar as coisas. A questão do alinhamento é justamente essa. Porque o que é alinhamento? Alinhamento é você colocar as energias vibratórias de cada chakra, que é uma frequência de cada um. É como pega uma guitarra aí, afina a guitarra. Isso é um alinhamento. E aí o que acontece? Te dá a oportunidade de começar a ter um comportamento mais correto, mais condizente com cada chakra. Porque, por exemplo, tá? Se eu pego uma pessoa obesa, que tem claramente um problema ali no esplênico e no gástrico, que é no estômago e no intestino ali. Porque a pessoa é obesa. Está desalinhado, obviamente. Mas é por causa disso, por causa daquilo. Tá, mas está desalinhado. Aí você vai lá, faz um tratamento, alinha, seja com o tratamento que você quiser, vai lá, alinha. Mas se a pessoa não modifica o hábito dela, vai dar 2 dias, vai estar desalinhado de novo, irmão. Né? Não tem muito o que fazer, não, cara. Não existe... você não é um carro que você vai lá e dá uma recalchutada e tá top. Não é martelinho de ouro, pô. Não, você tem que se cuidar, pô. Você é um... veja bem, a gente está muito acostumado a olhar o material, né? O carro, a pedra, a porta, coisa e tal, pintar uma vez por ano, se pá, e deixar ali porque fica bom. Sim, mas esses materiais
estão na segunda dimensão, estão na primeira dimensão. Você, querido, está na terceira. A sua modificação, a sua troca de energia é muito mais rápida, pô. É muito mais intensa, é muito mais jato. Pô, uma encarnação na primeira dimensão demora milênios, milhares de anos. Você, a gente, vai morrer aí no máximo com 120 anos, sei lá. Tem uns casos aí que eu não sei também, mas a maioria vai morrer com 120 anos. A troca é muito mais intensa, é muito mais frequente, é muito mais rápida, né? Então, pô, só de você olhar por uma parte específica, para um braço de alguém, para uma garganta de alguém, você já está enviando alguma coisa para aquela parte ali, pô. Porque você está intencionando, você está pensando naquela coisa, naquela parte. Entende? Você está concentrado ali. Ah, mas é que eu não acredito nisso. Pô, então me explica uma coisa. Aquela lei de física, nada se destrói, tudo se transforma. Vai para onde isso aí? Nesse caso. Pô, a gente vive no planeta, cara. A gente vive no planeta e já descobriram essa lei de física, pô. Então, pelo menos para algum lugar vai seu pensamento. Para onde é que vai seu pensamento? Fala para mim. Né? Tem mais alguma coisa aí? Mona Lisa. E quando a causa é externa, o que fazer para evitar que não aconteça o desalinhamento? Então, é justamente sobre aquela parte da criancinha. Se reconhece. Reconhece aquela criancinha e entende quem que é aquela criança dentro da gente. Olha para dentro. Vê quais são as características, quais são as qualidades. É muito importante, né? Porque a gente fica muito focado, às vezes, né? E fica pensando, não, mas eu tenho esse defeito, aquele outro defeito ali, esse defeito aqui, mas esquece de ver as qualidades. E as qualidades é que traz a segurança para essa criança. Dá uma focada nas qualidades. Não indico isso para todo mundo, indico isso para esse tipo de comentário e de pergunta, porque realmente é válido, né? Porque senão tem gente que, se eu falar isso para todo mundo, a pessoa infla o ego. E aí não é interessante, né? Porque desalinha da mesma maneira. Vai, próxima pergunta. Rosaura, a grande maioria não entende que estes cuidados energéticos não fazem milagres. Exatamente. Eu sempre digo, quem faz milagre é Deus, Jesus, né? Não sou. Acredito, penso que Jesus não está na minha live aqui também vendo com a gente. Se pode estar aqui, ali, mas aqui, não sei. Né? Então, quem fazia milagre era ele. Pedro também fazia milagre. Né? A galera lá, os discípulos. Mas não é meu caso, não. Mas aí Jéssica, se todos os chakras estão alinhados, não tem o porquê dos acontecimentos externos atrapalharem, sendo que você já tem equilíbrio emocional perfeito. Exatamente. Porque é isso, né? Quando você reconhece suas qualidades, quando você está corrigindo ali ou tenta observar os seus defeitos, isso é uma das formas de alinhamento, né? As terapias ajudam aquele resgate. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui recente aí, porque eu fui ontem. Você está com medo. Aí você vai no expurgo, aí o médium fica lá mandando você pensar naquele medo. Pô, aquele medo diminui pra caramba. Né? Mas se eu fizer esse trabalho em casa, vai diminuir também. Se eu pensar naquele medo e racionalizar aquela questão, vai diminuir também, pô. Entende? É se reconhecer. Tudo é se reconhecer. Conscienciologia, não, mas já ouvi falar bastante. Produção. A produção tá morrendo de calor aqui. Sim, você também, né, amor? Por quê? Angelita, o caso é que o equilíbrio emocional perfeito não existe nessa dimensão. Risos. Verdade. Oscilamos o tempo todo. Precisamos nos preparar para essa oscilação de energias. É verdade. É o que eu falei numa outra live, se não me engano, na quarta. A gente vai errar. Eu erro pra caramba. Produção não erra. Produção é impecável, produção. Tá distraído. Eu nunca falei isso. Eu sei, só tô te elogiando. Mas a gente vai errar. E a gente vai errar querendo acertar. Mas é aí que tá. A gente precisa tentar. A gente precisa fazer. A gente não pode ficar estagnado. A gente tem que andar. De alguma maneira. Nem que seja para saber que aquele caminho que a gente estava andando é o errado. Para voltar e seguir o caminho certo.
A gente tem que fazer. A gente está numa encarnação de tentativa e erro. Ah, não, é porque eu falei 3 vezes. Não estou falando sobre material, porra. Estou falando sobre a gente. A gente tem que errar. E você que falhou 3 vezes, por favor, consultoria econômica, né? E a gente vai errar. Produção. Beto, então, para não desalinhar, precisa ter um monitoramento diário, ter uma conscienciologia para evitar pensamento negativo, ação negativa ou sentimento negativo. Perfeitamente. Na verdade, isso daí já é um pouco mais avançado que você falou, mas é exatamente isso, né? Porque o que acontece? Primeiro a gente tem que tomar consciência de que a gente não é santo, de que a gente não é anjo, de que a gente não é espírito evoluído de luz, de que a gente não é nada disso. A gente é tipo um soldado raso. A gente está no front. Então a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir medo, a gente vai sentir... enfim, tudo isso aí. A grande jogada é saber quais são... Eric, quais são... Eu falando comigo mesmo. Eric, quais são as situações que você na sua vida já passou que te deixaram com medo? Tal. Ah, então, Eric, faça-me o favor de não se expor novamente a essas situações. Ou, se expor, se for inevitável, haja de forma sábia, premeditada. Se você sabe que você vai gerar ali uma raiva, um ódio, vá preparado para aquela situação. Porque a gente vai ter. Isso é conhecer o nosso próprio lado obscuro. Isso é conhecer o nosso lado negro, denso. Negro não gosto. Denso, de treva. Por quê? Porque conhecendo aonde a minha treva se manifesta, eu a impeço de se expressar, pô. Entende? É isso. O segredo é esse. Não precisa de um livro, não. É isso. Produção. Eu vou ler de uma vez, porque acho que a galera está se complementando. Tá bom. O Beto continua, mas acredito que o mais difícil é como controlar as reações e sentimentos negativos. Aí a Jéssica fala sobre a questão do fator emocional. A Silvia, é quase impossível estarmos bem todos os dias, 24 horas por dia. Ai, meu Deus, o povo tá escrevendo muito, peraí. Angelita, essa lasca, gente, risos. Como é difícil controlar isso. Nem diria controlar, porque a gente não controla o que sente, mas pode ter maturidade suficiente para decidir como receber isso. Rosaura, errar não é o problema. Não evoluir para melhor com os erros é que deixa estagnar. É isso aí. E Jéssica, o tempo todo vemos vários conteúdos que causam vários tipos de emoções ao mesmo tempo. Você vê uma postagem de amor e rola para baixo no seu feed, já mostra guerra, acidente. No próprio comentário da mensagem de amor, você exatamente. Acha? Rola para mais para baixo, vê o meme, logo em seguida você esquece o que você viu anteriormente, está rindo e assim vai ser o nosso dia. É justamente isso. Eu vou falar minha opinião sobre isso, tá? Para voltar um pouco pro tema. O que acontece? O denso é tipo capitalismo. O capitalismo faz camisa do Che Guevara, que era contra o capitalismo, né? O capitalismo, ele pega tudo para vender. É a mesma coisa o denso. Pega qualquer meio, qualquer via para usar o denso. Então, as pessoas cegas naquela questão de vibrar na luz, de fazer o amor, de fazer não sei o quê, parece que pegam e ignoram a treva do interior dela, como se ela fosse um ser completamente evoluído, e a gente sabe que não é, porque é impossível estar nesse planeta e ser desse jeito, né? Pegam e ignoram. Não, eu não tenho lado denso. Não. Se você não tivesse, você não estava encarnado, né? Porque a carne é denso. Então, pelo menos o corpo físico é denso. Então, pelo menos esse lado você tem de denso. Entende? Então, esse seu corpo físico denso produz o denso, porque ele é produção de denso. Tem os chakras mais daqui para baixo, eles são densos, eles produzem energia densa. Os chakras daqui para cima, do cardíaco para cima, produzem mais sutis, pô. Então, quando você
estimula ali a raiva que é no esplênico, quando você estimula ali aquela coisa toda, que é no intestino ali, aquela coisa toda, você está produzindo denso, pô. Você está produzindo denso e você precisa se entender para evitar como é que você produz essas questões na outra pessoa, né? Você está usando o teu frontal, que é um chakra que deveria estar produzindo energia sutil, energia de luz, para perturbar o esplênico do coleguinha, pô. As ideias do maluco, mano. Isso, sabe qual é a tradução disso aí que eu falei? Deixar a pessoa com raiva. A tradução de deixar a pessoa com raiva é você pegar o teu frontal e direcionar as energias do seu frontal para o esplênico, pro esplênico da pessoa. Olha que doideira maluca é essa? Você pega um chakra que deveria ser sutil e atua com o chakra base da pessoa. Nossa, isso causa um dano absurdo. E isso, a tradução disso é só deixou a pessoa com raiva. Tá? Então, a gente tem que ser um pouco mais consciente das coisas que a gente tem que fazer, né? Das coisas que a gente tem que atuar, das coisas que a gente faz, né? Porque isso é uma evolução, né? A consciência. Porque a consciência, veja bem, a consciência é a única parada que a gente vai levar desse plano, mano. Que a gente vai levar dessa vida. É a tua consciência. Mais nada não. É só a tua consciência. Que a gente vai levar para outra vida, para as outras, para o outro plano, para perto de Deus no final. É a tua consciência. Então, não é legal a gente perturbar e tentar desequilibrar o corpo do outro, né? Eu entendo que a maioria das pessoas que estão aqui me acompanham desde o início, mas é uma boa a gente começar a fazer esse exercício de ver duas pessoas conversando longe ali. Observa. Chega pertinho aqui para dar uma bisoiada, como quem não quer nada, dá uma observada. Você está vendo a outra pessoa com raiva. Ela está mexendo em alguma parte da barriga, da cintura. Pode escrever. Pode escrever. E a outra pessoa, se não tiver com raiva, está mexendo em alguma parte da cabeça. E esse é o famoso sarcasmo. Pode perceber. Ou famoso sarcasmo, ou mentira. Pode perceber, microexpressão. Produção. Eu estava escrevendo um textão aqui. Eu me perdi. Me dá 10 segundinhos aqui. Vamos ler. Tá. Peguei. Pegou. A Tânia pergunta: boa noite. Como a gente faz para controlar os pensamentos e numa onda elevada? Boa noite, Tânia. Já terminou com algum namoro na sua vida? Casamento, sei lá, romancezinho? É a mesma coisa. Evita. Não olha, não liga, não fala, não pensa. Passarinho pousa, mas não deixa fazer ninho. Percebe? Ele pousa porque o pensamento ruim vai brotar, ele vai aparecer, ele vai surgir. Seja intuído, seja falado, seja porque alguém comentou, mas ele vai aparecer. E isso a gente não tem o controle. Então vamos trabalhar com aquilo que a gente tem o controle. Alguém falou, sai de perto. E vai fazer outra coisa para distrair a cabeça. Você sentiu, veio do nada? Alguém intuiu? Pensa em outra coisa, se esforça, sai daquela obsessão. Se for obsessão, pode ter certeza que é obsessor, porque eu sempre falo, se é obsessão, pensamento obsessivo, é obsessor. Né? Boa noite, Luciana. Tá te dando boa noite, produção. Boa noite. Produção. Priscila, no caso, eu escrevi o seguinte. Tem que trocar teu nick para produção. Eu acho que você falou, depois que eu escrevi, você falou um pouco do que eu disse. Orai e vigiai, né? Eu gosto muito dessa frase, acho que dá pra gente tirar muita coisa dela. Verdade. Essa frase é um mantra que tem um poder incrível. Nunca deixaremos de sentir coisas boas e ruins. No entanto, com muita disciplina, treinamento, poderemos aprender a nos antecipar, a sentir a emoção negativa chegando e trabalhar em cima. Poder observar de uma forma mais fria, deixar ir, como nos mostram as tradições meditativas, por exemplo, entre muitas outras. Né?
Parece fácil, mas é bem difícil, né? Falar é sempre muito fácil, né? Eu estou anos nesse processo, tendo algum resultado mínimo agora, bem mínimo mesmo, mas que eu sou muito grata por isso. Acho importante não termos medo de nos sujar, de nos desequilibrarmos, e ao invés disso observar nossas quedas de forma serena e irmos trabalhando. Eu me desculpo que eu me perdi um pouco, eu ia falar outras coisas, me esqueci, mas é isso. Exatamente isso, eu concordo plenamente. E assim, existem casos raros não, normais, casos normais, mas poucos, de pessoas que não conseguem se antecipar, né? Vamos combinar, não, mas é muito difícil me antecipar. Pô, então devolve a tua carteira de motorista, meu cara, porque se você não consegue se antecipar, é perigoso dirigir, né? Então, existem alguns casos na verdade, eu só vi uma pessoa assim na minha vida, que ela não conseguia, a pessoa não conseguia de maneira nenhuma se antecipar para nada. Para nada. Mas como é que era essa pessoa? Não sabia ligar uma cafeteira, não sabia andar na rua sozinho. A pessoa realmente tinha acabado de encarnar como ser humano, era a primeira encarnação dele como espírito de verdade. Né? Porque a pessoa parecia um perdido. Perdido em tudo na vida. Em tudo na vida. Então, eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui não são assim. Porque são casos muito raros mesmo. Mas porque pode ser doença. Pode ser doença. Mas de qualquer forma o sentido é aquele. A pessoa não sabe, não consegue, não tem a partezinha desenvolvida para se planejar. Seja na consciência espiritual, seja no cérebro, seja em qualquer lugar. E aí a pessoa vive diferente. Né? Tem uma vida diferente por causa dessas questões. Produção. Silvia, vocação da Eric. Ainda não conheci ninguém 100% perfeito. Estamos todos aprendendo, cada qual seu tempo e ritmo. Gratidão aos seres maravilhosos deste grupo por estarem mais despertos e mais evoluídos. Me tem vindo a ensinar muito, muito. Obrigado, Silvia. É sempre um prazer, tá? Muito obrigado. Fico encabulado. Produção. Jéssica está sentindo falta de Gabriel. Gabriel não veio. Ele não está aqui ou está camuflado? Não, Gabriel está aqui, mas ele... O que acontece? Como é uma live que beira ali um pouco a magia, Gabriel quer que eu pare de fazer essas paradas há um tempo já. Então ele preferiu não se manifestar, veio na psicofonia no início, mas ele preferiu... Ele quer deixar você voar como um bom pai, um bom protetor. Voa, criança. Produção. Beto. Eric, tenho sentido que está crescendo muito a vibração negativa. É muito mais fácil ter pensamentos negativos do que positivos. Uhum. E não só eu tenho sentido, outros sentiram nisso. Então, a luta deve ser diária para monitorarmos para reações e ações positivas. Concordo? Concordo, porque é claro que é muito mais atrativo a gente ter pensamento negativo. A gente veio do denso. A nossa encarnação passada era mais densa do que a nossa encarnação atual. Porque de algum modo a gente evoluiu. Né? Mas é o comodismo, sabe? Não estou dizendo que você é acomodado. Não tem nada a ver com isso. Mas aquela sensação de você estar na sua zona de conforto. O pensamento negativo é uma zona de conforto. A raiva, o ódio, o medo são zonas de conforto porque a gente veio de encarnações e de planos de existência inferiores, aonde aquilo imperava. Aonde a gente, por exemplo, poxa, você é um... Vamos supor, a pessoa não, mas aquela parada ali, ela é um princípio espiritual, está encarnada numa pedra. Ela está lutando aquela encarnação de milhares de anos para ganhar sentimentos de raiva, para desenvolver sentimentos de raiva, para desenvolver sentimentos de medo, que são os sentimentos mais densos, mais fortes, mais próximos a ela.
Ela tá lutando aquela encarnação pra isso, mano. Aí vai lá e encarna como sei lá, uma hiena. E aí aprende a usar essa parada. Então, são 2 passos aí gigantes, milhares de anos, trabalhando com o denso. Para modo de você desbloquear o sutil, que é aqui na nossa encarnação. Então, esses sentimentos densos, esses pensamentos negativos nos remetem ao passado. Mesmo que a gente não lembre. Mas nos é confortável por causa disso, sabe? Então, porra, por que aquela cena de filme de Hollywood, a mulher e o marido terminam, se divorciam, sei lá, e aí a mulher fica lá vendo filme de romance, chorando, comendo sorvete. Pô, porque tá gostosinho ali. Tá gostosinho ali ficar se sentindo pior cada vez mais. Porque é confortável. Não é questão de se fazer de vítima, não é nada disso. Mas é que o luto que a gente passa da perda, né? Porque todo luto é perda. E perda pode ser de uma amizade, pode ser de brigou com a pessoa, terminou. Então, o luto, a gente passa pelo luto por causa disso, porque a gente está na nossa zona de conforto de uma maneira muito grande. E aí é difícil a gente superar. Né? Então, a gente está nessa encarnação aqui, justamente no terceiro plano de existência, para conhecer e desenvolver as energias sutis, pô. Né? Isso aí explica, inclusive, aquela parte, o ser humano não sabe viver sem guerra. Alguns seres humanos não sabem porque não entenderam ainda. O que é para fazer? Aí o cara rouba, o cara mata, o cara invade a Ucrânia, o cara invade o Afeganistão, enfim. É porque, pô, petróleo. As ideias do maluco. Produção. A Silva tá falando que no momento ela está se sentindo toda arrepiada do lado esquerdo. Tá perguntando o que pode ser. Pergunta pro seu protetor, Silva. Às vezes ele responde. Vamos lá. Vamos falar sério. Se você tiver um incenso, acende. Bota uma musiquinha top, assim, baixinhazinha, no Despacito ali. Fecha o olho e pergunta. Meu protetor, por que meu lado esquerdo ficou dormente? Você tentou se comunicar? Mas também pode ser um derrame e vá ao médico. Mentira, mas pode ser, né? A gente tem que falar que pode ter que ir ao médico. Mentira, Silvia, tô brincando. Mas não sei, vai lá no médico. A gente tem que falar, né? Produção, me salva. Desculpa, Silvia, é brincadeira. É arrepio, não é formigamento. Não é formigamento, não assusta, moça. Não é. Viu? A produção me salvou. Como eu disse, eu não sou médico. Peço perdão pelo vacilo, Silvia, desculpa. Você é muito querido. Produção. Beto, faço trabalho diário e baralho diariamente. Não, acho que é trabalho diariamente para anular negativo. Ou é baralho mesmo, não sei. Faço imposição de mãos, passe e por período a pessoa fica boa. E de repente percebo que volta de novo ao negativo. Mas luto diariamente para passar o bem. Legal. A pessoa volta a ficar a mesma coisa. Faz o seguinte, então, na hora que você for dar o passe, que você estiver terminando de fazer o coronário, faz assim, ó, devagarzinho, assim, bem devagarzinho, assim. Na frente e nas costas da pessoa. Levanta a mãozinha aqui para pegar o magnetismo e vai lá, faz assim. Esse é o passe magnético. Bota um pouquinho de magnetismo para cortar o link com os obsessores. Top? Produção. Agora eu tô falando, peraí. Produção tá falando, tá? Não, eu tô respondendo ele aqui, essa pergunta que a gente acabou de falar, porque as terapias, as imposições de mãos, as orações sempre vão ajudar muito. Mas sempre ela vai voltar para o desequilíbrio se a gente não fizer a nossa reforma íntima. Com certeza. Então, ficar bem para sempre é o que vem de dentro para fora. É como se fosse... A terapia pode ajudar a pessoa a ter um despertar para ela começar a se reformar. A terapia é como se você estivesse atravessando o deserto do Saara, aí chega o maluco lá de helicóptero com um cantil. E aí, vamos?
E aí você bebe a água e fala, não, vou não. E continua andando no deserto. Isso é quando você faz as terapias e continua no erro, nos vícios. Né? No vício denso. Né? Obrigado, Silvia. Que bom que você não levou a mal, brincadeira. Jéssica, sempre quando sentimos arrepio sem nenhum motivo que causa isso, é porque você identificou uma energia que não é sua. E logo sabe que algo está acontecendo no mesmo ambiente. É verdade. Eu já tinha visto há muito tempo atrás essa questão do lado esquerdo, né? Mas pode, sabe o que eu acho que é? Porque o lado esquerdo do corpo é equivalente ao lado direito do cérebro, que é o racional. O esquerdo mexe mais com o emocional, justamente porque as partes do cérebro que lida com a glândula tal, a glândula Y, a glândula X, estão alocadas dessa forma. Então, o lado esquerdo mexe no emocional e reflete pelo nosso lado direito e vice-versa do outro lado. Então, pode até ser um reforço positivo aí do seu protetor, do seu guia, do seu mentor, sei lá, em relação às coisas, às conclusões que você está tirando aí, graças a Deus, né? Na parte racional. Produção. Ai, peraí. Tá, deixa eu ler aqui. Eric, você não sente que quando está dando conselhos ou dando instruções, pode estar incorporado sem perceber que está sendo influenciado? Não, eu estou em psicofonia. Eu fiquei um tempão em psicofonia, o Gabriel está aqui. O Gabriel é meu mentor, para quem não sabe. E eu tô assim, não tô nem sendo intuído, não. Eu tô realmente nessa questão. Mas vamos lá. Dinalza Brito. Ultimamente, eu nem falo baixo, eu falo baixinho, eu tô falando alto pra cacete. Ultimamente eu tô tentando pensamento ruim e sinto um medo e dor de cabeça. Pode ser alguma energia ruim? Cara, se você tá dando voz a esse pensamento ruim, você tá produzindo energia ruim, você tá alterando seu chakra, né? Então você emana energia ruim. Ah, mas né, eu não queria estar pensando naquilo. Sim, já entendi. Você pode estar sendo intuído, mas se controla. Meu Deus do céu, vamos lá. Eu falei um negócio até inclusive com a pessoa que está aqui no grupo, que é o seguinte, veja bem. Ah, porque eu morro de medo de obsessor. Obsessor é malvado, é isso, é aquilo. Meu amigo, você é mais denso do que o seu obsessor. Você é muito mais denso do que qualquer espírito, porque você está encarnado. Você é pedra. A densidade, ela não é uma linguagem figurativa, não, tá? Isso aqui é denso, ó. É pesado, é duro. Isso é denso, sutil, é o que você não encosta, a fumacinha do fogo, o negócio. Isso é denso, a gente está no denso. O obsessor está no sutil, pô. Ele atua com as emoções densas, mais pesadas, sim. Mas a gente está mais denso do que ele, mano. Então, no final do dia, no final das contas, no final do pensamento, a escolha é nossa, pô. De fazer qualquer coisa. Porque a gente tá no duro, mano. A gente pra eles, a gente é como é a pedra pra gente. Você pega pega uma pedra mais dura do planeta, olha aquela pedra, pega a textura, sente, e isso é a gente pra eles, pô. Produção. Beto, Eric, você não sente que quando está dando conselhos ou dando instrução... Já respondi, tá Beto. bom. A Dinalce também respondeu, né? Não tem mais pergunta, tá? Só a Angelita tá zoando que tá calor pra cacete. Tá muito quente. Eu vou até finalizar para poupar a produção. Bom, Deus seja louvado. Gratidão a todos pela presença e pela ajuda, né, nas perguntas, nos comentários. Fiquem com Deus e até a próxima.